Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo trazendo o pós-jogo aí do empate entre América Mineiro e Botafogo, 1-1, e o Botafogo poderia ter saído com a vitória e a liderança do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo o Botafogo não entrou em campo, não jogou nada. Já no segundo tempo o Botafogo veio com uma postura diferente, empatou com o Hérisson El Toro. O gol do América Mineiro foi marcado pelo Boi Bandido, o Aloísio Boi Bandido, aquele ex-São Paulo. E o Botafogo empatou com o Hérisson e poderia ter virado a partida. Um chute do Hérisson forte, que o goleiro Jailson espalmou. Teve também um lance que o Hérisson deu de calcanhar e o Vitor Sá, cara a cara com o Jailson, bateu e o Jailson fez uma grande defesa. Então, segundo tempo, o Botafogo quase saiu com a vitória. Então, já quero convidar você, botafoguense, se inscreve aí no nosso canal, se inscreve no nosso canal, você botafoguense. Sempre que tiver uma notícia do Botafogo, nós estaremos trazendo aqui no nosso canal RB Futebol. Então se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo, falando aí sobre o empate entre América Mineiro e Botafogo, empate que mantém o Botafogo no G4, mas uma vitória poderia levar o Botafogo para a liderança e o Botafogo, por pouco, não saiu lá de Minas Gerais com os 3 pontos. Então vamos para o pós-jogo, vamos para o debate, tem a entrevista do Hérisson, a entrevista do Gatito Fernandes, vamos para o vídeo. Contra o Botafogo, fala um pouquinho. O América foi muito melhor, mas foi um Botafogo que não conseguiu se impor em nenhum momento naquele primeiro tempo, e eu tô falando da primeira etapa. Pois é, Marcela, ótima noite para você, pro Fã de Esporte conosco. Bom, o Botafogo foi o seguinte, ele avisou que chegaria atrasado a BH, né? E aí, não deram WO. Então a América jogou o primeiro tempo, treinou, aqueceu, depois o Botafogo chegou no intervalo e começou o jogo. Então foi basicamente isso o jogo, né? Traduzindo em números é verdade, mas brincadeiras à parte, o América, no primeiro tempo, muito forte com o Felipe Azevedo pela esquerda. A explicação é, o Luiz Castro não conseguiu encontrar o equilíbrio defensivo que ele esperava na etapa inicial. E isso vai ser uma tendência, porque tanto o Daniel pela esquerda, como principalmente o Saravia pela direita, são 2 laterais que têm muita dificuldade de recomposição. E aí o Patrick de Paula e o Tietê, que eram os volantes para darem essas sustentações, principalmente eles que também têm esse problema, acabaram nesse jogo ainda mais expondo um setor que fez com que o América ataque. Você pode ver que em todo ataque do América era muito fácil entrar nesse corredor. Tanto é que o que acontece no segundo tempo, Luiz Castro desfaz essa linha, Del Piage entrou no meio campo, Matheus Nascimento entrou para dar mais volume, o próprio Hugo pela esquerda, o Lucas Fernandes, em especial, já do meio do segundo tempo para frente, para fazer com que o Botafogo transformasse essa linha de 4 em 3, ganhasse mais corpo no meio campo e passasse a atacar o adversário com mais velocidade. E principalmente com mais controle. Tanto é que você pode perceber que do meio do segundo tempo para frente, Botafogo entra no jogo. Hérisson, Vitor Sá, todo mundo com muito mais movimentação. E aí sim, o Botafogo passa a ser um time dominante. Então, o erro de escalação inicial foi consertado na segunda etapa. É aí que está um grande técnico, para entender que quando ele erra, ele precisa mexer no esquema e não ficar batendo, dando murro de faca em convicções para tentar se colocar ali como sabichão da história. Muito pelo contrário, o Luiz Castro é um cara extremamente competente, tanto é que ele desfaz todo o sistema e retransforma o Botafogo no jogo, mas é um alerta para que ele, Luiz, comece a perceber que, com algumas peças, da forma como o Botafogo pretende jogar, de ser um time de controle de bola, de ser uma equipe que passe a atacar o adversário, que tem esse equilíbrio, alguns jogadores individualmente têm muita dificuldade na transição defensiva. Repito, em especiais os 2 laterais, o Saravia e o Daniel, mas também essa dupla de meio campo. Tietê e Patrick de Paula, para o momento do jogo, em especial o segundo tempo, funciona. Agora, para iniciar jogo, para buscar equilíbrio, para mim é um risco. Vamos lá para Belo Horizonte, a gente vai conversar agora com a Duda Gonçalves. Ela acompanhou de perto a partida e ela chega com mais informações, falando também da torcida, porque ela ouviu o poder da torcida do Botafogo, que gritou muito alto por aí, né, Duda? Bem-vinda!
Ei, Marcela, uma ótima noite para você, para o fã do esporte, para os companheiros também. Pois é, não só gritou muito, comemorou o gol do Botafogo, como soltou muitas bombas, viu? A torcida do Botafogo presente em bom número aqui no Mineirão, nos setores 8 e 10, aliás, do Independência, perdão, aqui do estádio, estavam presentes, muitas bombas, muita festa. Lógico, ao longo do jogo, com a vitória parcial do América, os torcedores foram se aquietando um pouquinho, mas depois voltaram a comemorar, a pular bastante. O Erisson até falou aqui na saída sobre isso, que a torcida do Botafogo vem fazendo uma festa muito linda, vem acompanhando o time nesse momento tão importante e que isso de fato tem feito muita diferença, tem dado confiança também para o time. Fez muita festa, viu a torcida do Botafogo, os mais de 3.000 torcedores presentes, Marcela. E aí foi um jogo mesmo que parecia que só o América jogava na primeira etapa e o Botafogo melhorou muito no segundo tempo? Exatamente, Marcelo, foi essa a impressão. No primeiro tempo, um América muito mais impetuoso, propondo muito mais o jogo, indo para cima, tendo as melhores chances no primeiro tempo, né? Os números dizem isso. E no segundo tempo, o Botafogo voltou muito melhor do que o América conseguiu, né? O gol no segundo tempo, quase fez o segundo com o Erisson no final da partida. Então, de fato, foi um jogo de 2 tempos ali de cada time, o América no primeiro, o Botafogo no segundo. Qual é a melhor notícia para o América e a melhor notícia para o Botafogo, na tua opinião, Duda? Você que estava aí pertinho. Que os dois times seguem invictos, viu, Marcela? E, claro, mantém essa campanha. O Botafogo, a boa campanha como visitante, o América, a boa campanha como mandante. Para o Botafogo, uma situação um pouco mais triste, né? Porque poderia ter chegado à liderança, pelo menos dormido na liderança, o que não acontece desde 2013, mas o empate foi suficiente, pelo menos, para manter ali o Botafogo na parte de cima e, claro, manter essa sequência de invencibilidade. Pois é, Duda, teve isso, né? Teve essa frustração, mas eu tenho certeza que o torcedor saiu, pelo menos, satisfeito pelo que o time apresentou na primeira etapa. Duda, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, Marcela. Beijo pra Duda e a gente vai ouvir agora o que é que os jogadores falaram do Botafogo depois dessa partida. Cara, a gente fez um grande jogo, ao meu ver. A gente voltou pro segundo tempo de uma forma diferente. O Mister cobrou a gente muito no intervalo. Pediu que a gente jogasse mais pra frente, a gente marcasse mais forte. Então a gente conseguiu um empate. Infelizmente a vitória não veio. Faltou um pouquinho de detalhe ali, o último passe, a finalização, mas a gente fez um grande jogo aqui mesmo. O que você pode falar sobre essa torcida presente aqui hoje, mais de 3.000 pessoas acompanhando? Cara, acho que eu não devo falar nada, né? Vocês mesmo estão vendo essa festa maravilhosa que eles sempre fazem, em casa, fora, aonde for. A gente é Botafogo, a gente é gigante. Bom, acho que o primeiro tempo a gente pecou bastante, não fizemos um primeiro bom tempo, onde a gente não conseguiu criar situações de gol. E eles aproveitaram nossos erros, pressionaram muito bem no meio campo, a gente já sabia que eles jogavam assim. No segundo tempo a gente melhorou, então acho que o que a gente foi no segundo tempo temos que manter no primeiro tempo e assim no decorrer do campeonato para fazer um bom campeonato e conseguir mais pontos. É um Botafogo que tem realmente uma mistura de sentimentos, Facincani, porque é claro que se tivesse vencido poderia estar na liderança do Campeonato Brasileiro, algo que os torcedores iriam comemorar ainda mais. A boa notícia é que conseguiu um empate, porque conseguiu um melhor futebol na segunda etapa, e também uma ótima notícia, e eu acho que a melhor delas é o torcedor abraçando a equipe, tanto no Rio de Janeiro quanto fora. O que o torcedor do Botafogo precisa agora é paciência, que é uma coisa um tanto quanto complicada no futebol, porque imagina, para quem esteve em segunda divisão, devendo tudo que não podia, time não tinha perspectiva alguma, sem elenco, com técnicos medianos que passaram por lá, sem projeto, vendo principalmente o grande rival Flamengo abraçando o mundo, ganhando tudo. E aí você entra agora num ano com uma virada completamente de chave na história do Botafogo. Talvez seja o melhor momento financeiro e equacionado administrativo que o Botafogo tem a trazer de pretensões. É lógico que todo mundo espera que o mais rápido possível esses fantasmas sejam exorcizados de General Severiano. Mas futebol é feito com um pouquinho de pés no chão. O que dá para dizer ao torcedor é: esse vai ser um ano digno ao Botafogo. Um ano de uma equipe que vai brigar por coisas melhores,
por vagas e competições continentais. Sim. Oxalá que seja a Libertadores para o Botafogo, que tem a condição para isso, vendo algumas equipes que no ano passado jogaram e estiveram na Libertadores, o próprio América, que é um time com menos recursos, até administrativamente muito bem moldado, mas um Botafogo que nesse ano tem mais anseios em relação a esse América, então tem que ter paciência, esperar que o campeonato em alguns momentos vai te trazer esse tipo de tropeço, sim, mas tem um norte. Tem um GPS ligado com um destino muito bem traçado para esse Botafogo. É claro que um jogo aqui vai errar uma escalação a colar, normal. Hoje, conserto só para o segundo tempo. Talvez se o Botafogo tivesse tido um melhor equilíbrio na etapa inicial, esse time tivesse tido um resultado melhor, mas pelo menos assim, o que o torcedor pode respirar aliviado é: temos um time, tem uma ideia, tem um técnico, tem uma administração. Agora é deixar esse barco ser tocado com muita calma, sem afobação, para justamente não criar muita expectativa e acabar se decepcionando se ela não vier. Então tá aí, pessoal, pós-jogo do empate do Botafogo em 1-1 com o América Mineiro. É nítido que o Botafogo precisa de um meia de ligação, é nítido. O Botafogo entrou no primeiro tempo com 3 volantes, Patrick é praticamente um segundo volante, ainda teve o Oyama, o Tietê, e sem um meia de ligação. O Botafogo não conseguiu criar, o Erisson, quando segurava alguma bola, não tinha com quem jogar, porque ninguém se aproximava. Então, como o Botafogo pretende aí no meio do ano a janela de transferência se abrindo, o Botafogo tem que contratar um meia. Tá aí para contratar o Zahavi, atacante, já está bem encaminhado, mas o Botafogo não pode ficar só no Zahavi, tem que trazer um meia de ligação, um cara que chega para vestir a 10, para jogar no time do Botafogo. Como eu falei no início do vídeo, você que é botafoguense, se inscreva no nosso canal. Sempre aqui estaremos trazendo pré-jogo, pós-jogo das partidas do Fogão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.